Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Olha só, nós vamos dar sequência aqui na nossa série, né, dos mestres dos homens. Nós vamos falar sobre essa personalidade aqui. Acho que ele é, né, assim, mais conhecido entre os historiadores, mas ele não é muito conhecido entre as pessoas de um modo geral, e vale a pena falar sobre essa personalidade porque ele é um dos autênticos representantes de um soberano védico, né? Como nós podemos observar pelo histórico dessa pessoa e os eventos que geraram, né, assim, a biografia dessa personalidade, chamado Ciro o Grande. Na verdade, Ciro II, né? O Ciro I foi o pai que faleceu. Então, vamos lá. Eu vou tentar aqui contextualizar rapidamente, tá bom? A biografia dele rapidamente, porque o que interessa realmente muito são os feitos dessa personalidade e a relação que a gente então faz entre ele e o compêndio do conhecimento védico. Lembrando que um dos preceitos para um pesquisador védico autêntico, né, a literatura védica, os Vedas, eles então têm a seguinte exigência para o seu aluno, aquele que é um seguidor autêntico védico, um seguidor dos Vedas, aquele que um pesquisador alinhado com o princípio mais elevado do contexto do compêndio do conhecimento védico, ele receberá a seguinte orientação: você não se deve blasfemar a literatura védica ou a literatura que está de acordo com a versão védica. Semelhantemente, não se deve blasfemar uma personalidade que seja um rishi védico ou aquelas personalidades que estejam de acordo com o padrão de moral e de consciência exigida dos seguidores e mestres védicos. Então, todo seguidor védico ou todo seguidor dos Vedas saberá reconhecer um fenômeno védico em qualquer personalidade, mesmo que ela não esteja inserida dentro do contexto pragmático da civilização védica. É claro que fica muito mais fácil para a gente reconhecer, né, princípios de manifestação da categoria superior do conhecimento védico entre os cidadãos védicos, né, que são aí os que nós chamamos de indianos, tecnicamente. Bom, agora nós fazemos essa relação, né, com essas diferentes personalidades e a contribuição que elas ofereceram para a humanidade. Então vamos lá. Ciro o Grande, tá? Ele foi o primeiro imperador da Pérsia, tá? A Pérsia, na verdade, atualmente, a Pérsia nós conhecemos como Irã, né? É o território conhecido como o Irã. Eu assisti um documentário recentemente sobre o Irã. Eu tenho muita vontade, sempre tive muita vontade, desde criança, eu sempre tive muita vontade, um fascínio pelo Irã e pelo Afeganistão. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente conversava e esse país exótico vinha à minha mente, e eu tinha talvez 12 ou 13 anos, eu tinha uma curiosidade incrível pelo Afeganistão e pelo Irã. Eu queria conhecer esses dois países. Não foi preciso eu ir até o Afeganistão para conhecer o Afeganistão. Os noticiários, né, toda a história do Afeganistão foi assim destrinchada muitas e muitas vezes, então foi possível conhecer plenamente o Afeganistão sem ter necessariamente ido lá, né, no Afeganistão. E hoje em dia nós temos esse, né, recurso da internet que nos permite conhecer os detalhes das cidades sem necessariamente precisar ir na cidade. Mas no futuro, né, quando as coisas estiverem mais pacificadas, eu assim farei certamente uma visita aí a esse povo, quem sabe, né, cantar suavemente, discretamente os santos nomes ali para purificar o local e, enfim, ter essa experiência particular que é uma coisa muito relativa à minha. Mas o Irã, não. O Irã, depois de alguns anos, né,
assim, estudando, eu sempre, né, me envolvi com a pesquisa da história. Foi assim que eu também acabei chegando aos Vedas, e a minha busca então finalmente chegou ao fim quando eu me deparei com o oceano de conhecimentos védicos. Então eu entendi que a minha busca tinha chegado ao resultado final, e agora eu precisaria me aprofundar, né, no resultado final dessa busca. Mas o Irã nunca saiu da minha pauta, e eu sempre pesquisei os detalhes da formação do contexto histórico desse país, que foi o primeiro império, né, reconhecido no Ocidente, na humanidade. A primeira superpotência, não o primeiro império, a primeira superpotência assim, historicamente registrada no Ocidente, ou fora da... Porque nesse período do Ciro, a Índia já era muito bem estabelecida, né? Já haviam os seus imperadores, a Índia era muito rica, muito bem estabelecida. O império de Bharatavarsha ia para além da Índia, pegava o Camboja, a Coreia, parte da China, essas regiões aí, num passado mais remoto ainda, como por exemplo o próprio Irã, é uma região que já, né, ele foi povoado por descendentes védicos. Inclusive, veja bem, uma curiosidade interessante é que a palavra Irã, recentemente o povo iraniano, eles mudaram a constituição deles, porque devido ao fato de haver interferências internacionais ali dos ingleses, do Império Britânico, etc., houveram mudanças no nome da terra. E o governo iraniano mudou, né, o nome, voltou o nome para Irã. O país se chama agora oficialmente Irã. E o que significa Irã? Irã significa a terra dos arianos. Irã, dos arianos, aqueles que são descendentes dos arianos. Então, a terra dos arianos. E os arianos, nesse sentido, eles, no sentido etimológico da palavra, nós sabemos, Aryan é uma palavra védica, está nos textos védicos, é de origem védica, é uma palavra em sânscrito, Aryan. Anarya Justan Aisvargyan. Aryan Justan, que significa os arianos. E o que significa os arianos? Aqueles que têm conhecimento superior do valor da vida. Isso é o que significa um ariano. Ariano significa pessoa civilizada, culta, evoluída. É isso que significa ariano. Não são os assassinos formados, infelizmente, pelo Hitler, que juntava pessoas, crianças, mulheres e assassinava com balas, né? Então, não é esse tipo de ariano que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando no sentido etimológico da palavra, que significa pessoa que conhece o valor da vida, ou civilização ariana é aquela civilização superior que entende o valor da vida, ou seja, né, que tem evolução. Muito bem, então os persas, eles são originários, eles têm essa cultura, né? Eles são originários, são remanescentes, eles são ligados, são como se fossem primos, né, dos rishis, dos sábios da civilização védica. Por isso que eles chamam a si mesmos de descendentes dos arianos, e o nome da terra chama-se Irã em função disso daí. Bom, historicamente, né, eram várias tribos povoando aquela região do Oriente Médio, e uma das tribos, então, ficou um pouco mais forte, mais numerosa e tal, e ocupou mais espaço e acabou liderando as outras tribos que eram de cultura semelhante, equivalente. Muito bem, e o pai do Ciro, o Grande, ele foi então teve um evento lá que um dos parentes do pai, né, do Ciro matou, né, o pai dele, e o Ciro, ele tinha apenas 5 anos de idade. O avô, se eu não me engano, mandou que pegassem o bebê, o Ciro, levassem até uma região distante e matassem o bebê, ok? O guarda responsável por essa missão indiscreta, essa missão negativa, não teve coragem de cumprir a ordem. Por quê?
esses povos, eles tinham resíduos de conhecimento védico, eles tinham muitos hábitos védicos. E matar uma criança não estava na pauta de um cidadão com um certo nível de cultura, de conhecimento. Então, esse guarda simplesmente entregou a criança para um pastor de ovelhas cuidar, um pastor de vacas, né, cuidar, e voltou para casa. E o imperador, então, mandou prender o guarda e assassinou o filho do guarda, como punição por ele não ter cumprido a ordem. Mas o guarda manteve-se integral na sua moralidade. O Ciro, que era o bebê, então o menino, cresceu ali, e quando ele se tornou mais jovem, ou quando ele ficou jovem, ele então sabia da sua origem, ele voltou à cidade numa idade jovem e exigiu de volta o trono. Como a população estava saturada com a tirania do rei, que tinha um comportamento não era um soberano, era um tirano, rapidamente se reuniu ao redor do Ciro, o filho do pai que tinha sido assassinado, o exército. Então o rei tirano foi deposto e Ciro foi estabelecido como o rei então da Pérsia. E ele foi o primeiro imperador expansionista, porque o que ele fez? Ele unificou toda a região, né, da Pérsia, e cada vez como que foi, né, assim, para ele foi fácil fazer essa unificação, porque ele cresceu num ambiente vendo a simplicidade das pessoas. Ele cresceu entre pessoas simples, pessoas humanizadas, camponeses, né, criadores de vacas, enfim, artesãos. E ele teve a experiência de como é viver sob essas condições. Então, ele, observando aquilo, tendo aquela vivência, ele percebeu que as pessoas só queriam ser felizes. Elas não estavam interessadas em destruir o rei ou depor o rei. Elas queriam apenas que o rei fosse bom para que elas pudessem ser felizes. Ele percebeu isso daí, ele aprendeu isso daí, na convivência com pessoas simples. Então ele tinha o coração de um camponês, mas tinha a linhagem aristocrática de um rei, o que foi uma combinação muito perfeita, além de ter background de cultura védica envolvida na operação. Bom, quando ele então assumiu, né, o trono, ele foi unificando, ele com o exército dele, então ele entrava numa cidade, declarava-se o rei daquela cidade, e imediatamente o que ele fazia, libertava todos os escravos e dava direitos emancipados de proteção às mulheres, e libertava os escravos e declarava que aquela cidade não poderia ter mais escravos. Todos os trabalhadores deveriam ser assalariados e livres, não haveria mais escravidão. No reino dele não haveria escravidão. Isso foi a pauta da agenda do rei Ciro. Não haveria escravidão no reino. Então, cada vez que ele transformava aquela cidade, ele emancipava aquela cidade. Então ele acabava enriquecendo aquela cidade com administradores, com leis, e ele era culto, apesar de ter crescido, né, no ambiente de camponeses, ele, né, na verdade, ele tinha uma certa genealogia da história dele, vinha da aristocracia. Então, quando ele, né, assumiu o trono, rapidamente ele aprendeu, não é, a educação, o contexto, as leis, tudo. Então ele se tornou uma pessoa culta e ele promovia a cultura. Então ele entrava numa cidade, libertava os escravos, dava liberdade a eles, e não apenas liberdade para eles ficarem, mas ele emancipava os escravos, dando a eles indenizações financeiras para que eles começassem a vida deles. Isso, não é há muitos séculos antes do nascimento de Cristo, tá? Bom, então, cada cidade que o Ciro, o imperador, dizia que entrarei na sua cidade, se aceitares o meu comando,
seremos pacíficos e veremos felizes. Se não aceitarem o meu comando, terei que conquistar a sua cidade. Então, os administradores da cidade, eles não apenas se rendiam ao imperador Ciro, mas como o recebiam com honras, com flores, com festas. Então, assim, ele praticamente não fazia guerras. Quase não fazia guerras. Tinha alguns lugares que ele precisava impor, né, a sua força. Mas as cidades o recebiam com festas, com honras. E imediatamente ofereciam a ele o comando, o controle da cidade. E nesse sentido, ele criou a maior superpotência do mundo para a época. Naquela época existia uma cidade, que é uma cidade muito comentada na Bíblia, chamada Babilônia. Essa cidade, que fica no território do Iraque atualmente, né? É uma cidade gigantesca para a época, daquele povo que era um povo sanguinário, um povo violento, um povo bárbaro. E eles eram controlados por um rei tirano naquela época. Então o Ciro recebeu pedidos de socorro dos habitantes de Babilônia para que ele fosse lá, conquistasse a Babilônia e se tornasse o imperador da Babilônia. Então as cidades desejavam que Ciro fosse o imperador, porque em todas as cidades que ele ia, ele libertava os escravos, emancipava, criava prosperidades, e isso era o que as pessoas queriam. Serem felizes e terem um soberano, um governador de bom coração. Era isso que os cidadãos queriam, nada mais. E nessa época, o povo judeu estava preso na Babilônia. O rei da Babilônia foi até a Judéia, matou o rei da Judéia e trouxe os judeus amarrado pelo pescoço como animais da Judéia até a Babilônia e os transformou em escravos na Babilônia. Os judeus escreveram cartas para o Ciro, suplicando a misericórdia, abençoando ele, para que ele então viesse até a Babilônia e os libertasse do jugo do tirano da Babilônia, os judeus na época. Isso está escrito na Bíblia, inclusive. Até o profeta Isaías, que fez glorificações do rei Ciro. O rei Ciro ele é citado na Bíblia como o ungido de Deus, o escolhido de Deus para libertar o povo da Babilônia. Então o Ciro ele foi o primeiro protótipo do Messias. A partir do Ciro se criou a expectativa do Messias, aquele que retornará e libertará o povo judeu do jugo do cativeiro da Babilônia. E foi exatamente o Ciro que fez isso, né? Ele então foi até a Babilônia, conquistou a cidade recebeu os persas, o rei Ciro, com festas, com honras, e ofereceram a ele então o reino da Babilônia. E a partir daquele momento, quando ele viu a situação, né, porque até então ele conquistava os territórios da comunidade dele, e não havia, assim, não era hábito aquelas atrocidades que eram cometidas contra estrangeiros no ambiente dele. Quando ele chegou na Babilônia, ele entrou, ele viu, ele ficou estarrecido como é que seres humanos poderiam produzir gratuitamente tantos sofrimentos a outros seres humanos. E nesse momento ele fez uma declaração, né, e ele criou então, ele formalizou uma lei universal no reino dele, e essa lei do rei Ciro, ela é como que o emblema dos direitos humanos na ONU, tá? Aqui tem uma pequena descrição desse assunto aí. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Você sabe o que é o cilindro de Ciro? O cilindro de Ciro foi onde ele mandou escrever, né, oficialmente, a lei que dizia que nenhum cidadão pode ser escravo. Todos têm direito à liberdade, todos devem receber pelo trabalho que realiza e todos devem ser tratados com dignidade, incluindo mulheres e crianças. Então foi a primeira carta humanitária de declaração dos direitos humanos na humanidade realizada por um ser humano, né? Assim,
oficialmente reconhecido. E isso ficou conhecido como o cilindro de Ciro, ou seja, a lei de Ciro. Então, os direitos humanos têm como princípio original, ou seja, o pai dos direitos humanos, no caso, seria então o nosso herói, o Ciro, tá? Muito bem. Eu vou ler aqui rapidamente, eu acho que, né, assim, bem rapidinho, dá para ler tudo, tá? Vamos lá. Com a derrota dos países do eixo da Segunda Guerra Mundial, e em razão das atrocidades cometidas durante todo o período, foi assinada em 1948 sob a liderança de Eleanor Roosevelt, que era a esposa do então presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Esse mesmo presidente foi aquele presidente que foi acometido de poliomielite. Nós falamos sobre o professor, né, Albert Sabin, o criador da vacina contra a poliomielite. O presidente dos Estados Unidos foi acometido de poliomielite aos 39 anos, então quer dizer que essa era uma doença que também atingia adultos. Ele ficou paralítico da cintura para baixo, ele não andava, então ele ficou na cadeira de rodas, então ele não podia viajar muito. Então quem viajava para representá-lo? A esposa. O nome dela, Eleanor, então foi ela que foi então representar o presidente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, sob a liderança de Eleanor Roosevelt, esposa do então presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é bom que se saiba também, né, que nesse movimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem aí a presença de uma mulher, né, a presença feminina, né, a presença maternal dentro desse processo aí, tá? Com o fito de estabelecer uma compreensão comum sobre o que são os direitos de todos nós. Antes, porém, encontramos diversos documentos fortemente ligados à afirmação dos direitos humanos, tais como a Carta Magna, que foi escrita no ano de 1215, a Petition of Rights em 1628, a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 e muitos outros. No entanto, após sua descoberta em 1879, nas ruínas da Babilônia, atual Iraque, a tradução para os idiomas oficiais pela Organização das Nações Unidas, a ONU, muitos passaram a considerar como a primeira Carta de Direitos Humanos a declaração do rei da antiga Pérsia, Ciro o Grande, após a sua conquista sobre a cidade da Babilônia, datada de 539 a.C. E a citação foi citada no livro de Esdras, na Bíblia, 1.24, e também foi feita uma declaração do profeta Isaías, acho que capítulo 45, verso 2, alguma coisa assim, tá? Então, está citado na Bíblia esse evento que foi a grande libertação do povo judeu. Como eu disse, né? Ciro, ele entrou na Babilônia e viu a condição triste, deplorável dos judeus. Ele já tinha recebido pedidos de socorro, né? Então ele foi lá, libertou o povo judeu, permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, e recolheu dos recursos do tesouro da Babilônia recursos para que os judeus pudessem reconstruir as suas cidades, e ajudou os judeus a reconstruírem as suas cidades. Os judeus chegaram inclusive a nomeá-lo como sendo o ungido de Deus, o Messias. O ungido de Deus é o Messias. Então, a primeira expressão de ideia de libertador, de Messias, que a gente tem dentro do contexto da história dos judeus, está aí, né, diante de vocês. Esse é o Messias dos judeus. E ele não era judeu, ele era persa. E os persas são iranianos, e os iranianos são arianos, e arianos são aqueles que conhecem o valor da vida. Por isso, o Ciro, ele era um patrocinador, né, dos direitos humanos. Inclusive, só para uma outra curiosidade aqui, os persas, eles criaram a primeira superpotência mundial. Só que eles eram pacíficos. Eles não, eles tinham, né, a ideia de expansionismo, porém eles, né, meio que criavam
aculturação desses ambientes, e eles iam tentando de forma politizada ter influência. O Alexandre, o Grande da Macedônia, algumas áreas da Macedônia, os habitantes da Macedônia requisitavam, reconheciam como sendo deles, e estava sob o domínio do Império Persa. Então o Alexandre, que foi educado pelo Aristóteles, o filósofo Aristóteles foi o tutelo, foi o tutor, foi o mestre do Alexandre, e ele ensinou o Alexandre a cultura, porque ele era um filósofo e um educador. Então ele educou o Alexandre para ter apreço à cultura. E o Alexandre, ele conhecia o Ciro, porque era o império e eram inimigos, teoricamente, na questão política. Porém, o Alexandre, como ele era culto e um filósofo, ele tinha uma apreciação, um respeito muito grande pelo Ciro. E ao mesmo tempo ele tinha uma apreciação pelos filósofos. Então, o que o Alexandre fazia? Ele saía conquistando os territórios e transformando esses lugares em bibliotecas vivas, ou seja, em cidades cultas. E o ápice desse efeito, dessa magia produzida no Alexandre por um filósofo inspirado por um rei soberano, um rei nobre, um rei amado, porque o Ciro ele era amado, então o Alexandre também queria ser amado como soberano. Então ele promovia a cultura e tal. Ele fundou até a Alexandria, que era tipo uma Harvard na época. A Alexandria era uma Harvard, Era um local onde todos os grandes filósofos e pensadores iam para adquirir conhecimento, e foi fundada pelo Alexandre. E quando os gregos, os macedônios com os gregos entraram na Pérsia e derrotaram o Dário II, que acho que era neto do Ciro, e o Dário II, que era o representante do Ciro, também era um rei assim com traços nobres, porque eles vinham de uma linhagem de soberanos. As pessoas que mataram, porque o Alexandre ele não queria matar o rei da Pérsia, ele queria conquistar a Pérsia e fazer uma amizade, uma aliança com o rei, para que os reinos fossem amigos, porque ele respeitava muito a cultura dos iranianos, dos persas. Então ele não queria de forma alguma matar o rei, ele só queria conquistar o reino e ser amigo. Então, mas aí os soldados foram lá e mataram o rei. O Alexandre ficou arrasado, ficou super triste com isso, ficou decepcionado, ficou muito triste, furioso com quem tinha matado o rei, mandou matar os soldados que haviam matado o rei, pegou o rei, o corpo do rei, fez um funeral de honras de estado para o rei e pediu perdão ao povo persa pelo rei ter sido assassinado, e ofereceu os soldados que assassinaram como prisioneiros para o povo persa como indenização, e ofereceu indenização financeira ao povo persa como pedido de perdão por ter matado o rei. Esse era o nível da apreciação do Alexandre o Grande em relação à linhagem do imperador, do rei Ciro. Tá? É só um dado histórico aí para vocês terem aí uma curiosidade em relação à importância do caráter dessa personalidade. Então ele é típico um soberano védico. Espera-se do rei védico, do soberano védico, exatamente esse comportamento, que ele seja heróico para proteger o povo e ao mesmo tempo ele seja humanitário, que ele promova a paz, que ele promova a emancipação dos seres humanos, que os seres humanos se sintam felizes sob o reinado dele, e que também ele seja protetor de todos os de todos os habitantes da terra. E no caso de um soberano tipicamente védico, o comportamento do Ciro é uma grande novidade fora da Índia. Na Índia ele seria um rei comum, porque os reis da Índia tinham esse padrão de comportamento naturalmente. Então todos os reis indianos eram mais ou menos assim como o Ciro. Então na Índia ele seria um rei soberano, querido, amado pela população, mas não seria muito melhor do que os outros reis, ele seria mais ou menos igual. Fora da Índia ele é o grande, porque como se diz, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E o Ciro tinha um comportamento védico, de proteção, de direitos humanos e tudo. E o Alexandre, então, ele ofereceu essa homenagem à linhagem do rei, quando ele conquistou a Pérsia, o Alexandre disse:
Ele disse o seguinte: na verdade eu não criei um império, eu apenas conquistei a Pérsia. O império foi criado por Ciro, eu apenas conquistei a Pérsia. O meu mérito é único de ter conquistado a Pérsia, mas o império, quem criou foram os iranianos, os persas. E a eles eu ofereço os meus respeitos. Então, os persas aceitaram, né, o Alexandre como o imperador e ofereceram facilidades políticas, né, para esse propósito. E, bom, e assim a coisa andou, né? E a história do Alexandre é outra. Mas aqui, olha só, continuando aqui, as declarações do Ciro foram armazenadas em um cilindro conhecido atualmente como cilindro de Ciro, tá? Vocês procurarem aí na internet, né? Deixa eu ver se eu... Ah não, só quem conseguiria compartilhar a tela seria a Tulasi, né, Tulasi? Mas tudo bem. Vamos lá. Compartilhe a tela? Oi? Quer que eu compartilhe a tela? Por favor, Tulasi. Estou me lembrando aqui que quando eu era estudante, eu acabei, né, me envolvendo com os poetas e acabei até escrevendo um livro com uma motivação poética. Era um livro de filosofia, na verdade, mas assim, apresentado sob a forma de estrofes ou versos, poemas. E eu pesquisava os poetas, né, assim, conhecidos brasileiros, e o Manuel Bandeira era um dos poetas que nós estudávamos ou pesquisávamos. E um poema específico do Manuel Bandeira sempre me chamou a atenção. Eu fiquei curioso com aquele poema porque eu queria entender o que era aquela palavra. Aquela palavra não era uma palavra, né, em português. Aparentemente era uma criação, uma invenção na mente do Manuel Bandeira. E ele fez um poema, Vou-me embora pra Passárgada, lá eu sou amigo do rei, né? O poema, ele é cheio de ideias eróticas, meio decadente. O poema, eu acho que eu compartilhei a tela. Não, o poema não é necessário. O poema, ele não é muito elegante. Na verdade, eu nem assim gosto muito desse poema. Ele é bem deselegante na sua abordagem final, é a minha opinião pessoal. E eu não queria ler o poema todo não, porque o poema, ele é bem assim, ele é politicamente incorreto para o momento atual, na verdade, né? Então eu prefiro não mencionar o poema como um todo. Só essa parte que interessa para mim é o poema, né? Vou-me embora para Passárgada. Por quê? Passárgada foi a cidade, né, onde o imperador Ciro foi enterrado. Depois eu fui descobrir, né, fui pesquisar e descobri. Ele fundou a cidade chamada Persépolis, né, que era a polis, a cidade dos persas, Persépolis. Então foi o capital da Pérsia. E os registros históricos indicam que a cidade era magnífica e ela foi toda construída por trabalhadores livres assalariados que recebiam pelo trabalho. E a contabilidade das tábuas que foram encontradas, os documentos que foram encontrados, indicavam que os funcionários, os trabalhadores, eles recebiam de uma maneira justa. Eles não eram explorados como semi-escravos. Eles eram livres e recebiam de maneira justa. Então, os melhores trabalhadores, os melhores artesãos, queriam vir para a Pérsia, para Persépolis, para ajudar a construir Persépolis. Então a cidade era simplesmente magnífica, né? E os trabalhadores recebiam bem, né? Não, mais ou menos, né? Também, porque, né? Mas eram pagos justamente, tá? Se você quiser compartilhar a tela agora, Tulasi, com a declaração, né? O texto que você mandou para mim agora, só para mostrar os... Já está na tela. Já está na tela.
Mostra, por favor, o Ciro, o cilindro de Ciro, para que as pessoas possam ver, porque na minha tela aqui não aparece. Deixa eu ver, peraí. Bom, ótimo. Então tá aí, né, a declaração, ok? Baixa um pouquinho, Tulasi, leva até lá onde tem o cilindro, a foto do cilindro do Ciro. Só um minutinho, por favor. Vocês vão ver agora a foto, né, do achado arqueológico que se chama, né, o cilindro de Ciro. Pode baixar, viu? Tá para baixo. Pode baixar um pouco mais. Esse dá uma pausazinha. Esse é o imperador Ciro, tá? Baixa um pouquinho agora. Aí nós vamos ter o cilindro de Ciro. Essa é a peça, tá? Então nessa peça ela está, eu acho que, se eu não me engano, ela está no Museu da ONU, nas Nações Unidas, e ela é considerada a primeira carta oficial da Declaração dos Direitos Humanos, né, que declara que todos os seres humanos têm o direito à liberdade e devem ser livres, ok? Bom, então, voltando aí, né, para a história do Manuel Bandeira, ele cantava esse poema: "Vou-me embora para Passárgada, lá eu sou amigo do rei". E eu ficava assim curioso por que ele, né, que Passárgada, eu imaginava que fosse uma cidade parecida com Campos do Jordão. Por quê? Porque como o Manuel Bandeira tinha problemas pulmonares de tuberculose, ele era fumante, né, me parece, os médicos aconselharam ele para ir para uma cidade fria, para que fosse, né, melhor para a respiração, com ar puro, etc., saísse da cidade, São Paulo, que naquela época já tinha carros, automóveis e poluição. Então ele chegou a vir morar aqui, próximo da gente, aqui em Campos do Jordão, né? Então, como ele tinha esse histórico, eu imaginava que isso tinha a ver com o problema de saúde dele. Eu fui procurar saber que cidade era essa, se havia essa cidade, Passárgada, tal. E depois, então, eu fiquei sabendo que, na verdade, Passárgada é a cidade onde o imperador foi sepultado. Nós não temos foto dele não, né? Do túmulo do imperador, Tulasi? Não temos não, né? Do Ciro, a gente não tem, possivelmente não temos. Não, tudo bem. O túmulo dele foi bem simples, né? É parecido com uma pirâmidezinha inca ou maia, bem simples. E ainda existe, né? Esse túmulo fica no território do Irã. Uma outra curiosidade sobre o Irã atual, uma curiosidade sobre esse povo, eles são extremamente amistosos, eles são alegres. Eu assisti um documentário recentemente, eles são muito parecidos com os indianos. Na verdade, o temperamento deles é o temperamento, né, dos indianos. A linha, né, do islamismo praticado pelos persas, pelos iranianos, é uma linha diferente da linha praticada pelos árabes. É uma linha mais moderada, mais, vamos dizer assim, apesar de que eles são entendidos como sendo xiitas ou kamikazes, na verdade eles são, assim, o estilo de prática da religião é mais moderada, porque o primeiro, ainda existe até hoje a religião conhecida como zoroatrismo no Irã. O zoroatrismo, o próximo tema, inclusive, que eu vou trazer nos Mestres dos Homens, é o líder espiritual Zaratustra, ou nós chamamos ele de Zoroastro, né? O zoroatrismo é a base da filosofia da religião que assim influenciou o povo persa, que é o povo, né, que influenciou, né, a comunidade do Ciro. E ele era um seguidor do zoroatrismo na época, não havia islamismo na época do Ciro, claro. E ele era um seguidor ele era um zoroatrista, ele era um seguidor do zoroatrismo. E a religião oficial daquele povo na época era o zoroatrismo. E o zoroatrismo ainda é praticado no Irã e permitido pelo governo islâmico. Então qualquer pessoa, se quiser, pode se tornar um zoroastra, um zoroatrista, que não há restrição religiosa em relação a você se converter do islamismo para o zoroatrismo, porque faz parte da cultura
do povo persa. É uma curiosidade que tem ali naquela região. E atualmente, eu não sei se isso é um dado universal, mundial, no planeta, mas pelo menos no Irã, a cada 10 pessoas que frequentam a faculdade, 7 são mulheres. Então as mulheres vão muito mais à escola no Irã que os homens, que é uma curiosidade, no mínimo, muito interessante para um povo daquela região que nós, né, o povo islâmico, as civilizações islâmicas radicais são conhecidas por restringir as mulheres de irem para a escola, né? Eu tenho aqui um livro aqui, até por curiosidade, dessa menina que quase foi, né? Ah, não, vocês não estão me vendo aí não, né? Você pode tirar então a tela, Tulasi, por favor, que eu queria mostrar aqui agora. Bom, eu tô com um livro dela aqui, não sei se vocês já ouviram, né? A Malala, Eu Sou Malala, né? A história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Ela é uma paquistanesa, Malala Yousafzai. Aqui, né? Então, sabe, dentro de um ambiente que é conhecido internacionalmente por criarem restrições às mulheres para irem às escolas, o Paquistão, o Talibã, Arábia, né, de um modo geral aquela região ali, o Irã é simplesmente fora do contexto, fora do padrão. A cada 10 frequentadores de universidade, 7 são mulheres. Então as mulheres vão muito mais à universidade no Irã do que os próprios homens. Elas são autorizadas e elas vão à universidade. Recentemente eu assisti um documentário sobre isso, elas próprias falando sobre como é que elas têm a liberdade delas dentro do Irã e como é que elas também seguem os preceitos, né, do islamismo, respeitam os preceitos do islamismo. Então elas se vestem, né, colocam a hijab, né, que é o lencinho na cabeça. Elas não são obrigadas a colocar a parte da frente, e esteticamente são as meninas mais bonitas daquela região, né? E elas podem mostrar o rosto, então não tem restrição em relação a fechar todo o rosto e tal. E elas podem ir na faculdade, né? Isso baseado, né, inspirado na tradição, né, do respeito aos antepassados que vem do primeiro imperador dos iranianos persas, né, o Ciro. Tá? Então são curiosidades acerca desse país, né, do Irã, e da história desse povo que vem aí a partir do nosso rei aí, né, o Ciro. Tá? Então, para finalizar aqui, para fechar, né, o nosso comentário acerca do Ciro, é que ele fez uma contribuição extremamente benéfica para a humanidade. Ele foi, né, uma pessoa benéfica, ele incentivou, né, a cultura elevada de liberdade. Imagina que os gregos, que são, né, conhecidos, famosos por serem o pai da democracia, os pais da democracia, a civilização, né, o berço da civilização e tal, a democracia grega era fundamentada na escravidão, né? Os gregos tinham escravos, né? O próprio Platão foi um escravo. Ele foi capturado e foi escravizado. Durante um ano ele foi escravo. O Platão tinha Epíteto, que é um filósofo grego, era um escravo, na verdade, né? Então, quer dizer, a democracia grega, que é tão ovacionada, né, como sendo o modelo de civilização, era baseado em escravidão. Já o Império Persa baniu a escravidão, né? Então, assim, são curiosidades que a gente não coloca muito na pauta, né, em termos de civilidade, em termos de evolução. A civilização védica não é baseada em escravidão. E atualmente a Índia é a maior democracia do planeta, né? Se fosse por voto, realmente, se a democracia valesse por voto, os indianos ganhavam, porque eles são a maior democracia do planeta, são os indianos. Por que a democracia na Índia é tão fácil de ser inserida? Porque não há histórico de escravidão na Índia. As pessoas não se tornam escravas na Índia, todos são livres. Você se torna servo, né, são chamados os Sudras, e eles são assalariados, eles recebem por isso. Inclusive, as escrituras védicas determinam que o senhor dos servos, que não são escravos,
tratem os seus servos como extensão da sua família, como sendo filhos. Então, eles devem receber moradia apropriada, alimentação adequada, eles devem receber atenção médica, como assim, não na mesma dimensão dos filhos, mas como sendo membros da família. Então, eles não podem tratar os servos de maneira humilhante ou destratá-los, porque isso é considerado adharma, ou contra as leis do Supremo, ou ofensa a Deus, porque todos pertencem a Deus. Então você não deve tratar alguém como escravo, porque não te pertence a Deus. Então todos são livres, todos são propriedades do Senhor Supremo. E assim os reis devem pensar a si mesmos como servos do Senhor Supremo e tratar os súditos de Deus com respeito, porque ele tem que prestar contas ao Senhor Supremo de como é que ele lida com os súditos de Deus. Então o imperador nunca pensa que ele é o imperador. Um imperador védico sempre pensa em si mesmo como um servo do Senhor Supremo e os súditos como propriedade de Deus. Então ele vai lidar com certa cautela, porque afinal de contas ele terá que prestar contas do tipo de serviço que ele presta. E tem um documento escrito por um chinês que saiu da China e foi peregrinar pela Índia para chegar até a cidade onde o Buda, o Siddhartha Gautama, tinha nascido. Era uma peregrinação sagrada. Os chineses sempre faziam essa peregrinação e iam até a Índia. Então, esse chinês, ele escreveu um livro e ele disse o seguinte: não se conhece no mundo uma terra como a Índia, onde as pessoas são livres, são tratadas com liberdade. E eu atravessei toda a Índia e não fui em nenhum momento molestado por ladrões. Me ofereceram o que comer, me trataram como um cidadão da terra, e eu estou imensamente feliz e agradecido de que haja um povo assim na terra, e constrangido de voltar à minha terra, ou à minha pátria, a China. Isso ele escreveu há mais ou menos 2.500 anos atrás, antes de Cristo, na verdade. Então esse hábito, essa cultura elevada de ter preocupação com o ser humano, em relação à extensão de todos como seres humanos, as vacas, os animais são considerados também humanos, não humanos. Apesar de ser caótica a situação atual, desorganizada devido à quantidade de pessoas e à improbidade administrativa de lidar com a infraestrutura do país, por incrível que pareça, os rios da Índia, por incrível que pareça, parece uma contradição, né? Até porque tem muita poluição, mas os rios da Índia são considerados seres humanos. Eles são considerados seres humanos e têm os mesmos direitos que seres humanos. Tanto é que também os golfinhos são considerados humanos, isso na Constituição, nas leis. Os golfinhos, as vacas e os rios são todos considerados seres humanos com direitos humanos. Então eles não podem ser maltratados, porque, por exemplo, teve um jornalista que processou uma cidade inteira, processou o prefeito da cidade, processou todos os administradores da cidade, porque o prefeito estava permitindo que o rio fosse poluído e o rio estava ficando doente. Então, como as leis da Constituição da Indiana declara que o rio é um ser humano e que tem direitos humanos, os administradores da cidade estavam cometendo uma violência, um crime contra um ser humano, e que, portanto, eles deveriam responder processo e eventualmente irem presos por estarem maltratando um ser humano, deixando um ser humano adoecer e não oferecendo assistência, inclusive cooperando para que esse ser humano morresse. Então eles eram criminosos. O jornalista processou a administração toda da cidade como criminosos enquadrados na lei, da Constituição indiana. O prefeito da cidade e os administradores tiveram que se readaptar, fizeram todo um mecanismo lá, e essa cidade onde aconteceu esse evento atualmente é considerada uma das cidades mais despoluídas do mundo e fica dentro da Índia. Então, quer dizer, acontecem coisas bem assim diferentes, que a gente não sabe, não conhece, mas as coisas estão direcionadas por aí. E as constituições que são voltadas para estender os benefícios sociais, de justiça social, são consideradas as mais elevadas, as superiores. Como, para finalizar então aqui, agora sim,
o critério da ONU para um país de primeiro mundo é o seguinte: não é a quantidade de dinheiro que esse país produz, tá? Por quê? Porque tem países que produzem muito dinheiro e não são igualitários, né? O dinheiro fica concentrado na mão de uma pequena população. Por exemplo, o Brasil é considerada, né, a 7ª, 8ª economia mundial. Fica à frente de economias como, por exemplo, como a Dinamarca, até às vezes como a da Suécia, se eu não me engano. A renda per capita do Brasil é maior que a da Suécia. No entanto, o Brasil é considerado um país de primeiro mundo e a Suécia é um país de primeiro mundo. Por quê? Porque o critério de país civilizado, a partir da ONU, é como que as riquezas são distribuídas socialmente, ou como que todos os cidadãos têm direito à justiça social ou acesso à justiça social. Esse é o critério. E como Jesus disse, ele mencionou que amai-vos, né, uns aos outros, né, como eu vos tenho amado. Amar ao próximo, né, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, ou amar ao próximo bem como a ti mesmo. E amar o próximo significa oferecer ao próximo, né, os direitos que nós mesmos temos. E quem são os nossos próximos, né? O próximo mais próximo é o nosso, né, semelhante, o ser humano. Mas então o nosso próximo mais próximo é nosso semelhante. Não é necessariamente o nosso próximo, é o nosso semelhante. Então está dentro da categoria de semelhança. O nosso próximo são aqueles que se aproximam de nós, mas que não são semelhantes a nós, como por exemplo os animais. Então, se a gente for levar a uma interpretação mais assim refinada do ensinamento de Jesus, então nós teremos que incluir no critério de amor ao próximo os animais. E se o critério da ONU estiver correto, de que um país é civilizado na medida em que ele, né, distribui a justiça social, então uma civilização deve ser considerada ariana ou civilizada na medida em que ela estende os direitos de proteção, de liberdade e de paz também para os animais que vivem nesse ambiente, porque os animais também são cidadãos do local. Eles não podem ser escravizados, assassinados, decapitados e devorados. Isso é uma violação dos direitos humanos, porque os animais são humanos próximos dos humanos. Por que humanos? Porque eles possuem direitos à vida, no sentido de que nós temos que pensar neles como seres próximos dos humanos e humanizarmos-nos em relação a eles. Então, na medida em que nós conseguimos estender essa noção de humanidade, não apenas para a nossa raça, porque isso é um especicismo, em detrimento das outras espécies, a nossa espécie está matando e colocando em extinção e devorando as outras espécies, isso não é igualitarismo, isso não é humanismo, isso é especicismo, isso é violência, isso é agressão, isso é escravidão. Nós somos propagadores de uma escravidão cruel, que mata os seus escravos e devora eles, e isso é ainda mais, né, perverso, e isso porque nós temos o poder sobre eles, né? Então, nós precisamos evoluir a nossa consciência, nós precisamos declarar, né, o direito que os animais têm de terem aí a sua liberdade ou a sua segurança emocional garantida, e nós não podemos escravizá-los e matá-los e devorá-los, porque isso não é civilizado, isso é inculto, tá? Muito bem, então eu vou parar aqui. Eu espero que, né, tenha sido aí uma boa experiência, o primeiro contato, né, que quiserem conhecer um pouco mais dessa grande personalidade da humanidade, o Ciro, né, o Grande. Existem muitos documentários falando sobre ele, sobre o povo persa, a formação do povo persa, e também, se vocês quiserem aproveitar para conhecer um pouco melhor, né, o Irã, né, tem documentários, e assim a gente vai quebrando, né, os nossos preconceitos, vamos abrindo um pouco a nossa cabeça para compreender melhor, né, assim, os benefícios que alguns seres humanos fizeram por nós, e que nós precisamos ter assim um olhar de respeito, porque ao valorizar os nossos ancestrais,
aqueles que são exemplos para aquele ideal que nós buscamos e que realizaram feitos que são exemplos para nós, quando nós realçamos esses ancestrais, é aí onde nós também nos tornamos eventualmente alvos dessa capacidade de agir nos passos que eles anteriormente a nós agiram, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. No próximo momento nós vamos falar sobre o mestre do Ciro, que é o Zaratustra. Tá? Quem foi Zaratustra, o que ele fez e qual a contribuição que ele ofereceu para a humanidade. Tá bom? Namastê. Hare Krishna. Eu estava falando do Manuel Bandeira e eu não concluí a questão do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira ele queria ir para Passárgada porque ele sabia que o reino de Ciro era um reino pacífico, um reino benéfico, e ali ele não seria molestado pela injustiça social. Então ele dizia, vou-me embora para Passárgada, lá eu sou amigo do rei. Por quê? O rei era Ciro, e ele era considerado amigo de todos, ou pai dos cidadãos, ele era querido. Então todo cidadão persa, todo estrangeiro que fosse para Persa, era considerado um cidadão persa, recebia documentos de um cidadão persa e os mesmos direitos de um persa, ou seja, de liberdade, trabalho e tal e tal e tal. Então, o nosso herói, o Manuel Bandeira, então ele falou, então a coisa aqui tá ruim, bom, então o que eu faço? Você quer saber? Eu vou me embora para Passárgada, lá eu sou amigo do rei, aqui a coisa tá ruim, mas lá eu vou me dar bem. Então o Manuel Bandeira, ele conhecia esse histórico do rei e ele queria ser amigo do Ciro, né? Mas, enfim, não deu tempo e ficou por isso mesmo. Mas pelo menos o poema ficou aí para lembrar que Passárgada é um passado, né, interessante de ser conhecido, ok? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Take us home, Benji. Krishna Krishna, Hare